Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um direto que eu organizo aqui no meu canal. Este dedicado a dois temas que, a meu ver, têm estado bastante sob discussão ao longo, pelo menos, dos últimos tempos, mas, antes de mais, eu gostaria de agradecer e de saudar toda a gente que se encontra aqui a acompanhar esta sessão a partir de Portugal, a partir também de Espanha, de França, Alemanha, Luxemburgo, Rússia, Angola, Moçambique, Brasil, Guiné-Bissau, também a partir de São Tomé e Príncipe, de todos os países, basicamente, falantes de língua oficial portuguesa, também de Timor, Estados Unidos. Portanto, acima de tudo, gostaria que todos se sentissem saudados e bem recebidos, bem acolhidos neste meu canal. Muito bem, eu antes de mais gostaria de começar por dar as boas-vindas também a todos aqueles que forem entrando. Peço-vos que vão deixando o gosto, o like, que é muito importante para que este canal e este direto consigam ter a visibilidade devida. E gostaria de começar por vos dar algumas novidades, como é natural. A primeira delas é que já estou a título definitivo e a todo vapor na advocacia. Portanto, estou de regresso naturalmente à advocacia, que exerci durante muitos anos e continuo agora de volta ao ativo novamente. Portanto, é uma atividade que eu sempre quis retomar e agora tive o prazer de ter a oportunidade de poder voltar a retomá-la novamente, atuando em várias áreas e naturalmente também com pessoas que me vão dando todo o tipo de acompanhamento, ao mesmo tempo que eu também vou acompanhando essas pessoas, portanto, nada como trabalhar sempre em equipa. Portanto, neste momento estou assim. Depois, eu gostaria ainda também, muito obrigado a todos pelas palavras que me deixam, a senhora Hilda, naturalmente, a Hilda deixa também a Maria, o senhor André Castro, a senhora Zita Pinto, Cassimira Guerra, portanto, deixo naturalmente o meu sincero agradecimento. Era algo que eu queria realmente já há bastante tempo e não podia deixar de aproveitar a ocasião, porque era algo que realmente queria. Pergunta-me aqui o seu. Muito obrigado, Sr. Emma Smith. Pergunta-me aqui o Sr. Carlos Teixeira se eu vou para político também. Não é algo que eu possa propriamente escolher como carreira. Muito obrigado também, Sr. Elígia Ochoa. Não é algo que eu possa propriamente escolher como carreira. O que eu, sobre as questões políticas, eu digo aquilo que eu sempre disse. Ou seja, não é algo que eu ambicione, mas nunca direi que não a um projeto que seja desenvolvido com as pessoas certas e um projeto que faça sentido e que passe ao lado, acima de tudo, de muitos partidos considerados assim tradicionais, os partidos grandes, que a meu ver estão mais do que esgotados, outros mais pequenos também que estão esgotadíssimos também. Portanto, há um conjunto de partidos que foram parte do problema daquilo que é este país e daquilo que é a posição, a posição da política externa portuguesa relativamente ao exterior. E basta ver qual é o posicionamento, por exemplo, relativamente a esta situação entre a Rússia e a Ucrânia, para se perceber que existe um conjunto de partidos que estão claramente falidos. E há outros que ainda se estranha mais pelo facto de estar de estar partidos que são muito novos, são muito recentes e que perdem a identidade com medo. E para mim, um partido ou um político, muito obrigado a todos aqueles que vão deixando aqui palavras também, eu saúdo-vos a todos, como é natural. Sr. Dani Silva, estou vestido de Zelensky. É verdade. Aqui estou, gosto deste padrão, não é nenhuma homenagem a Volodymyr Zelensky, mas gosto deste padrão sem sombra de dúvida. E a verdade é que quando nós olhamos quando nós vemos que temos partidos que têm medo de assumir a posição que têm e de remar contra a maré e de dar o murro na mesa e de mostrarem aquilo que realmente pensam, eu peço-vos imensa desculpa, mas partidos políticos e políticos com medo de ter personalidade e opinião próprias não podem continuar
a ter voz nem expressão na política portuguesa, porque são meros megafones das ondas, da forma, do sentido por onde o vento sopra, e cataventos já nós temos muitos. Portanto, agora, volto a dizer, Sr. Carlos Teixeira, eu nunca digo nunca, mas não sou eu sozinho que faço um projeto, não sou eu sozinho que faço um partido político, nem sou eu sozinho que faço todo um projeto e uma candidatura política, ou seja, isto é preciso trabalhar-se em equipa. A política, mais do que em qualquer lado, é preciso trabalhar-se e ter uma equipa. Portanto, acho que é um pouco por aí, com as pessoas certas, sabendo que não existem equipas perfeitas, com o projeto certo, sabendo também que nunca existirá um projeto perfeito, nunca digo nunca. Agora, de momento, hum, não é propriamente algo que eu diga que ambicionasse. Agora, com certeza que representaria, teria todo o interesse em representar com dignidade o país e também, acima de tudo, aquilo que são verdadeiramente os interesses nacionais e ajudar a enterrar de uma vez por todas este conjunto de partidos que, infelizmente, continuam a deixar Portugal entregue a este marasmo, a este receio. As pessoas são um pouco o reflexo dos partidos, mas pronto. Aquilo que eu gostaria de frisar ainda é que, além deste meu regresso à advocacia e da questão política, eu volto a dizer, não tenho nada aqui previsto, mas nunca digo nunca, portanto não é o que eu diga, não, política, nem pensar, depois amanhã vão ver e eu estou em algum sítio aqui com uma bandeirinha do partido, não me vão apanhar nesse registro de certeza, portanto é como eu digo, eu nunca digo nunca, nem me atrevo a dizer nunca, acho que pode ser algo aliciante, agora tem de se estar com as pessoas certas, porque ir para a política para enfrentar aquelas dinâmicas altamente tóxicas dos partidos de disputa de poder pelo poder, e para só dizer que quer ter o título de deputado ou eurodeputado ou o que é que seja da nação, peço imensa desculpa, mas isso não é nada. Portanto, se é para ir lá só ganhar um vencimento, isso não é nada. Estou bem assim, tenho muito menos chatices. Isto para vos dizer que, além da advocacia, à qual eu estou de volta e, portanto, podem naturalmente, quem quiser e quem precisar, eu estou naturalmente aqui ao dispor, juntamente com a equipa que eu integro, cada um a título isolado, portanto, sabem quais são os meus contactos, sabem qual é a forma de chegar até mim, terei todo o gosto em fazer chegar e poder trabalhar num conjunto de causas, porque eu, de facto, gosto imenso da advocacia. Sempre gostei, mas depois surgiram outros projetos e isso obrigado. Um outro aspecto que eu gostaria de frisar convosco prende-se com o facto de ontem ter saído no Moscow Journal of International Law, no mais recente número da revista de Direito Internacional de Moscou, que é uma revista jurídica que foi lançada ainda no tempo da União Soviética, portanto, veem que estamos a falar de uma revista com seguramente mais de 30 anos, portanto, estamos a falar de uma revista também reputada, e foi publicado o meu artigo, vem em inglês, vem escrito em inglês, apesar do abstract estar em russo e em inglês, mas vem em inglês, e podem ver que esse meu artigo é dedicado à análise do Tribunal Penal Internacional. E à relação que o Tribunal Penal Internacional tem com a Rússia. Podem ver isso nesse meu artigo, todos aqueles que são curiosos. Eu depois vou disponibilizar na descrição deste direto, eu vou disponibilizar esse meu artigo para que todos aqueles que estejam interessados perceberem a forma como países, sobretudo ocidentais, pretendem universalizar a sua forma de ver o mundo e de ver o direito internacional. E é basicamente este o desafio que eu encontro neste mesmo artigo para o Moscow Journal of International Law. Muito obrigado, Sr. Raimundo Salvador, pelas suas palavras, que naturalmente muito me deixam feliz. E depois também dizer que ainda continuam abertas as candidaturas, as inscrições para o curso a estrutura política e jurídica da União Europeia, sobretudo no ano anterior às eleições ao Parlamento Europeu. Acho que é importante os portugueses ficarem a perceber o que é a União Europeia e como é que ela efetivamente funciona. Perante isto,
vamos então passar aos temas que nos trazem aqui hoje. E é curioso que um dos temas que têm sido falados, claro, as pessoas, eu acho que as pessoas tendem a olhar para estas causas, para estas questões, digo, como sendo situações que têm de ser analisadas de uma forma fria e tentar olhar para as questões do ponto de vista, eu diria quase científico, ou pelo menos independentemente dos nomes que aqui estão envolvidos. As pessoas viram que nesta passada segunda-feira a China publicou o chamado Serviço Cartográfico de Mapas Padrão. Desde basicamente 2006 que a China tem vindo a publicar aquilo que chama de atualizações ao mapa chinês. E aquilo que apareceu em 2023 foi que a China acabou por publicar uma versão do mapa que claramente veio incendiar os ânimos todos, porque incluiu um conjunto de territórios, praticamente todos os territórios que têm disputa com outros países, a China reconheceu-os naquele mapa. A China não reconheceu oficialmente, publicou um mapa. Isto é basicamente para testar, para ver as águas, se realmente quais vão ser as reações. Os chineses têm este problema. Os chineses, não enquanto cidadão chinês, enquanto política chinesa, é que, e nós sentimos isso com a questão de Macau, é que quando os chineses querem muito uma coisa e eles sabem que os chineses começam a trabalhá-la com muita paciência. Não tem qualquer problema de, se for preciso, esperar o tempo que for necessário, colocar pressão, exercer pressão, até chegar finalmente a sufocar as partes que estão envolvidas para terem aquilo que querem. Portanto, a paciência é a palavra na diplomacia chinesa, e Portugal, quem já leu vários relatos das negociações entre Portugal e a China a propósito da transferência da soberania sobre Macau, percebe que as negociações com os chineses foram duríssimas por causa disso, porque os chineses basicamente fizeram perceber que, de uma forma ou de outra, Macau vai acabar por ser nosso. E os portugueses basicamente andaram ali a tentar perceber qual é que era a melhor forma de saírem de algo que iria consolidar-se, que iria verificar-se, mas sair com alguma coisa que possa pelo menos apresentar ao seu próprio povo, ao seu próprio eleitorado e até mesmo àquilo que foi o exercício da soberania portuguesa sobre a China, sobre Macau, perdão. Ao contrário daquilo que aconteceu com as possessões portuguesas na Índia, Goa, Damão e Diu, em que, de facto, Nehru, na altura, entrou a pé juntos e entra diretamente em confronto, em colisão com Portugal, e estes territórios são nossos, portanto, vamos matar toda a gente que resistir e vamos expulsar os outros que ficarem vivos, e está feito, está recuperado o território na União Indiana para, outra vez, para a sua origem, sem qualquer tipo de negociação, compensação, o que é que seja. E agora, a China já é diferente. A China não entra desta forma, mas começam a cercar, a pressionar, a tentar convencer, para perceber se as pessoas a bem vão lá. Se as pessoas não forem a bem, as pessoas vão acabar por sufocar, por serem sufocadas com esta pressão chinesa. E os chineses sabem muito bem como fazê-lo. Aliás, por exemplo, há locais como o Tibete e não só. Estamos a falar de um conjunto de regiões chinesas e de localidades que neste momento estão sob soberania chinesa, mas que os chineses têm duas hipóteses. Ou atacam com armas de fogo, como os indianos fizeram, ou então vamos trabalhar e fazer o jogo da paciência. E o que é que isso implica, por exemplo, em territórios como o Tibete? Implica que a China acabe por povoar e querer povoar aquele território com chineses da etnia Han, que é a predominante e a maioritária na China, até que estes consigam formar uma maioria significativa e consigam ser eles a tomar conta dos destinos daquele dado território. Portanto, esta é a forma dos chineses conseguirem reivindicar de forma muito paciente aquilo que é deles, sem entrarem em conflito, sem entrar em qualquer tipo de confronto direto. Aquilo que aconteceu relativamente, no caso russo, e eu acho curioso
que muita gente fala do caso russo, porque dizem que os russos deixaram que os chineses simplesmente anexassem a grande ilha Ussuri, que fica no rio Amur, e que é uma ilha que, como sabem, aliás, Maria Zaharova veio mostrar, veio falar, veio a público, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, e fez questão de não esquecer aquilo que existe quanto à definição deste território. Portanto, fala-se de uma ilha que desde o século XIX foi disputada entre Rússia e China. Depois, nos anos 20 e 30, nas décadas de 20 e 30 do século XX, aconteceu que os russos reivindicaram o controlo e o exercício de soberania sobre aquela ilha, e durante a Segunda Guerra Mundial e no pós-Segunda Guerra Mundial, portanto, a ilha basicamente, nas décadas de 1920 e 30, foi tomada sob proteção, podemos dizer assim, pelas tropas soviéticas. Depois, com a Segunda Guerra Mundial, continuou, acima de tudo, a ser controlada pela União Soviética, até muito recentemente. Aquilo que acontece é que esta ilha Ussuri, ou Ilha Bolshoi, portanto, como a Grande Ilha Bolshoi ou Ilha Ussuri, portanto, como lhe quiserem chamar, essa ilha, esta ilha acabou por ser dividida em dois em 2008. Foi assinado em 2008, foi isso que Maria Zaharova vai dizer. Portanto, todos aqueles que dizem que a Rússia calou e consentiu a anexação de território seu pela China, isso é absolutamente falso. Bom, antes de mais eu tenho de dizer que o Ministro dos Negócios Estrangeiros da China, as declarações que ele teve para justificar este mapa, muito honestamente, não me convenceram rigorosamente nada, porque quando ele vem dizer nós temos de olhar para isto de forma objetiva e racional, o nosso objetivo é colocar os cidadãos comuns a olharem para a cartografia, pensarem na cartografia e no mapa chinês. Bom, mas se eu apresento ao cidadão comum um mapa chinês que inclui um conjunto de a esmagadora maioria dos territórios que são disputados e outros que pertencem, que são questões que já não são disputadas, já não estão sob disputa e que estão, isso sim, partilhados, são atribuídas a soberania a determinados países, como este caso também da parte russa. Eu peço imensa desculpa, mas isto não é fomentar qualquer tipo de cultura ou fomentar qualquer tipo de pensamento para que os chineses se adaptem, se habituem a pensar e a perceber quais são as fronteiras da China. Porque isto é exatamente o oposto. Isto é uma forma de mostrar aos chineses e de os convencer que, afinal, aquela parte daquele território que é russa, já não é russa. Afinal, aquela parte daquele território é chinês. Aquela parte da Mongólia, do Vietnã, da Índia, toda aquela parte do território que está a ser reivindicada e disputada, isso já está resolvido. Isso a partir de agora é chinês. Portanto, é isto que os chineses estão a dizer, aliás. Isto vai ao cúmulo de... não sei se vocês têm conhecimento disto, mas o filme Barbie está proibido, por exemplo, no Vietnã. E está proibido no Vietnã por causa de uma situação destas, por causa disto. Porque no filme Barbie eu não vi o filme, sei que é uma ode ao feminismo absoluto, portanto, e a uma humilhação e à venda de uma imagem do homem como se fosse um ser até inferior à mulher e que tem de se sujeitar e submeter aos caprichos e às vontades das mulheres. Mas, do que eu vi, o Vietnã censurou não censurou, vetou a transmissão do filme Barbie nos cinemas vietnamitas, porque há uma parte do filme em que, pelo visto, há um desenho de uma criança que mostra que a China controla uma parte de território que é reivindicada pelo Vietnã. E, como tal, apesar da produção da Barbie ter vindo dizer, do filme Barbie ter vindo dizer não, isto é só a mostrar que os desenhos de uma criança, aquilo que uma criança acaba por fazer, a verdade é que o efeito acaba por ser o contrário, ou seja, isto é, isso sim, uma política de charme dos realizadores para que o filme pudesse ir na China, portanto, uma forma indireta de agradar à China, mostrando que afinal até um simples filme destes
acaba por reconhecer a China, acaba por reconhecer aquela zona disputada entre China e Rússia, entre China e Vietnã, como sendo chinesa, e depois temos do lado vietnamita quase como um público secundário, ou seja, se nós desagradarmos aos vietnamitas, tudo bem, que nos interessa é vender na China. E isto é para vocês verem a gravidade da situação, porque é uma situação que, a meu ver, é muito complicada, e quando eu vejo a explicação do Ministro dos Estrangeiros chinês, volto a insistir, a mim não me convenceu rigorosamente nada para dizer que, as partes interessadas, pois os chineses têm esta forma de falar e de comunicar muito evasiva, por vezes, que as partes interessadas olhem para aquele mapa com objetividade e com racionalidade. É assim, eu não consigo perceber onde é que está a objetividade do mapa daqueles que os chineses pretendem muito honestamente universalizar e banalizar. Agora, daí a dizer que o Kremlin se calou, não é verdade. A Índia emitiu protesto formal, a Mongólia a mesma coisa, o Vietnã está calado, curiosamente. A Rússia não é preciso vir gritar, portanto, a Rússia não veio cá para fora gritar, mas Maria Zakharova publicou naturalmente uma comunicação sua, onde, na qualidade, é ela a pessoa certa para fazer este tipo de comunicação, veio dizer que não veio dizer que o mapa não preocupa, mas também não veio dizer que o mapa é um problema. Aquilo que Maria Zakharova veio dizer foi que, basicamente, mostrar indiferença por aquele mapa, na medida em que recordou que o Tratado de 2008 entre a Rússia e a China acabou por reconhecer a divisão da ilha entre os dois países. Portanto, isso foi de 2008, não foi de 2023, não houve aqui qualquer tipo de concessão russa, não houve nada. E Maria Zakharova veio dizer, as nossas questões com a China, nós não temos qualquer disputa territorial, qualquer controvérsia com a China. Portanto, nós temos um acordo celebrado e, basicamente, aquilo que está indiretamente a dizer é, portanto, eu não acredito que a China fosse violar o acordo celebrado com a Rússia em torno desta ilha. A meu ver, parece-me que não é preciso, lá está, a gritaria, não é preciso protestar, aliás, por falar em protesto, onde é que está o protesto de Portugal em torno de Olivença? Não sei, eu nunca mais ouvi, porque parece que temos medo de ferir os interesses dos espanhóis, portanto, parece que temos esse tipo de problema, e não só, e parece que Portugal também tem um problema em confrontar Espanha com a situação em torno do Rio Tejo, que há várias notícias que têm surgido ao longo das últimas semanas, dos últimos meses, que demonstram e vêm denunciar práticas absolutamente tóxicas de Espanha e que prometem secar o caudal do Rio Tejo. Portanto, e eu não vejo ninguém em Portugal minimamente chateado, não sei se é porque a cor política de Portugal é a mesma cor política de Espanha, não sei se o situacionismo já se instalou de tal forma que nós, a bem de mantermos as boas relações com os vizinhos, nós mantemos o silêncio total. E então decidimos nem sequer levantar a voz quando os espanhóis estão prestes a reduzir o caudal em torno de Espanha, ou em torno do Rio Tejo, digo, e tem origem em Espanha. Portanto, eu não vejo as autoridades portuguesas a falar disto. E mais gritante do que tudo isso, eu não vejo no Parlamento os partidos da chamada oposição a levantarem qualquer uma destas questões, seja Olivença, seja o Rio Tejo, seja até mesmo a questão das selvagens, que a meu ver está bastante claro a questão das selvagens. Aliás, tem até um papel científico sobre um artigo científico sobre a questão das selvagens e que pretende demonstrar de forma cabal porque é que as selvagens, de facto, a Portugal são possíveis para a realização da plataforma continental. Mas isso já é um outro tipo de problema. O que eu gosto de dizer é que Zakharova acabou por fazer o protesto público da Rússia, só que não tem a de entrar em gritarias, como eu estou a dizer. A Zakharova, aquilo que vai expor, foi, sim, mostrar tudo aquilo que é a opinião russa e no sentido de dizer chineses, atenção, porque vocês têm um acordo celebrado connosco, portanto, nem se atrevam a vender esse mapa
como forma de querer aos poucos convencer as pessoas que nós mais tarde ou mais cedo temos de sair dali. Portanto, foi isto que Zaharova basicamente quis dizer. Mas isto provavelmente nem sequer acabou por passar por cá, porque o que interessa é dizer, não, os russos ficaram calados, ficaram mudos, ou seja, porquê? Porque estão submissos ao Xi Jinping, que é absolutamente falso. Zaharova fez este comunicado, o tema foi tratado e foi debatido na imprensa russa, portanto, e quando eu digo imprensa não é sequer na oposição, é por parte da imprensa oficial russa, portanto, a verdade é que foram delimitadas as fronteiras muito seguras em torno desta ilha e a ilha foi dividida entre Rússia e China em 2008. Ponto final, parágrafo. Portanto, enquanto existir esse tratado e a China não quiser revogar esse tratado ou não tiver pretensão de o fazer, aquilo que eu acredito que a China vai fazer é aquilo que a China aos poucos vai fazendo também, tacitamente, na fronteira, em determinadas áreas territoriais com a Rússia e que, a meu ver, a Rússia anda de certa forma a dormir, que é permitir o estabelecimento de cidadãos chineses em áreas, localidades já em território russo, mas ficam junto à fronteira com a China. E a política chinesa é esta: é povoar, não é levantar ondas, não é arranjar problemas, não é arranjar conflitos, nem criar, nem contribuir para a escola de atenção. Não. Vamos mandar para lá, era como se fazia, como os portugueses faziam há 500 anos, vamos mandar para lá um conjunto de pessoas que vão começar aos poucos a dominar a economia daquela região, vão começar a multiplicar-se, a procriar e a multiplicar-se naquelas regiões, e um dia destes, quando nós menos esperarmos, já estamos a expulsar os nativos e já estamos a fazer pressão sobre os nativos e aquilo às tantas já é nosso de facto, até que um dia torna-se nosso juridicamente falando. Portanto, esta é a política habitual chinesa. Portanto, mas depois já estou aqui com a senhora Yulia Mega diz, ou seja, alguém esperava provocar a Rússia, mas escolheram uma altura. Sim, e a meu ver a Rússia não sai daqui provocada porque a Rússia conseguiu dar formalizar o seu protesto. Agora volto a dizer, não precisa é de gritar, nem de mostrar que está ali incondicionalmente e tudo mais. Ora bem, eu iria voltar então agora para o terreno e iria fazer questão de vos mostrar a situação de segurança em torno de Verbóvia e, sobretudo, na Ucrânia, que acabam por ser os elementos que mais relevam para também perceber e compreender a situação de segurança entre Ucrânia e Rússia. Portanto, eu vou partilhar convosco agora o mapa. Acho que já o conseguem ver. Portanto, este mapa a que eu já vos tenho vindo a habituar nos últimos tempos. Vocês veem, uma vez mais, relativamente a Kupiansk, a situação continua a correr, ainda que paulatinamente, mas favorável à Rússia. Não há qualquer avanço do lado ucraniano relativamente a qualquer outra frente que esteja neste momento sob disputa com a Rússia e eu basicamente vou-vos mostrar como é que as coisas estão em Kupiansk, porque vejam que aos poucos, aqui está Kupiansk, nesta zona que vocês vão vendo, não é? Portanto, deixem-me ver se eu consigo arrastar isto para aqui. Bom, é sempre o mesmo problema aqui com esta zona. Bem, mas deixem-me ver se eu consigo pôr isso mesmo. Aqui está. Ora bem, aqui está Kupiansk. O que eu quero, acima de tudo, é mostrar-vos onde é que está Kupiansk e já estamos aqui um bocadinho. Bom, basicamente o que eu vos quero, vou afastar isto aqui, o que eu vos quero mostrar é que Kupiansk se encontra aqui nesta zona que vocês agora neste momento estão a ver. Eu vou encolher e vocês veem que a diferença do lado russo até Kupiansk, portanto, não dista muito mais do que 8 quilómetros. Portanto, os russos estão cada vez mais a avançar no terreno e a fazer uma maior pressão sobre os ucranianos em Limansk. E essa pressão agudiza-se ainda mais porque os ucranianos, dada a falta de elementos para poder combater nas Forças Armadas
os ucranianos têm de começar a perceber como é que vão fazer a compensação. Ou seja, os ucranianos têm de começar a perceber como é que vão começar a compensar na frente de Zaporozhye, nomeadamente, em concreto, um, em Rabotina e também em Verbóvia, que são as duas localidades que estão mais aqui acesas e sob disputa neste momento e onde se encontra, de facto, a maior tensão. Portanto, Rabotina já temos aqui, portanto, vocês já se têm vindo a habituar a Rabotina e veem que Verbóvia também se encontra aqui deste lado e os ucranianos estão a tentar fazer pressão, veem que as linhas estão aqui maiores, exatamente para que haja essa pressão para tentarem romper por Verbóvia. Mas Verbóvia não é a única localidade que verdadeiramente interessa aos ucranianos, porque segundo a mobilização que temos vindo a assistir, e aliás é curioso, e eu vou até falar nisto, porque é curioso que tanto se fala na questão de, e continua-se a veicular aqui no Ocidente, a Ucrânia está a ter grandes vitórias, a Ucrânia está agora a progredir a bom ritmo, os russos estão a perder imensos homens, ou seja, começa-se a falar numa coisa destas e depois o que é curioso ou o que é engraçado sem ter graça nenhuma dado o contexto em que nós estamos, é que nós vemos, por exemplo, que o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Simon Solatenko, veio, em conversa com repórteres, enfatizar a superioridade 10 vezes maior da Rússia em matéria de munições, bem como também o alto nível de desenvolvimento dos drones pelo exército russo. E depois o Solatenko veio assumir claramente que a Rússia está numa vantagem significativa na medida em que também a moral, o estado anímico da unidade que ele comanda está num nível crítico e os soldados estão cada vez mais a evidenciar exaustão, cansaço e começam a ter dificuldades bastante grandes para conseguir continuar a lutar, porque, se bem se lembram, eu tenho sublinhado isso ao longo dos últimos lives, dos últimos diretos, que os ucranianos já estão com as últimas reservas nesta zona. E é por estarem com as últimas reservas nesta zona que agora há gente que, desde a zona de Kupiansk até um conjunto de outras frentes, que estão menos ativas, têm de envidar esses esforços todos para podermos nós ter os ucranianos neste lado que todos nós já conhecemos e a tentar chegar finalmente a romper com Rabotina, que ainda não está rompido. Portanto, há informações de que os russos ainda ocuparão partes e ainda conseguem manter o controle de fogo sobre algumas partes, alguns quarteirões da zona sul de Rabotina, e os restantes terão recuado, terão retirado para as colinas, a partir de onde ficam com uma situação mais vantajosa. E a que é que se deveu a posição dos russos? Esta decisão dos russos deveu-se ao facto de Rabotina, neste momento, está completamente em ruínas. Não é possível defender e fazer a defesa num local ou num terreno que esteja completamente em ruínas e em que os militares estão todos eles expostos. Porquê? Porque já não existe nada. Uma coisa é até o combate urbano, em meio urbano, o combate em determinados meios em que ainda existam trincheiras, de facto, que possam até algumas delas, de forma natural, ser criadas e outras com aproveitamento de infraestruturas. Neste momento, Rabotina é o problema das localidades muito pequenas, é que Rabotina tem muito pouco, que tinha muito pouco para poder ser mantido. Logo, o pouco que foi mantido, aos poucos foi sendo destruído. E neste momento, Rabotina está totalmente em ruínas. Eu já vos disse isto também de outra vez. É como se tivesse passado um rolo compressor por Rabotina e tivesse sido totalmente terraplanado esta localidade. Portanto, Rabotina, neste momento, está totalmente dizimada. Então, os russos entendem que mais vale recuar para sul de Rabotina e para a colina do que ficar ali a lutar e a combater sem critério, porque esse é o tipo de combate que agrada aos ucranianos, um tipo de combate em que os russos se exponham mais
e em que os russos possam ter mais perdas. Porque, neste momento, essas perdas têm sido muito mais copiosas do lado ucraniano. E ora bem, agora nós temos aqui, e quando nós olhamos para aqui, nós vemos que em Verbóvia houve ainda hoje uma tentativa de lançar um assalto a Verbóvia, que fica aqui, é muito maior, é quase 3 vezes maior do que Rabotina, até mais, pelo menos em densidade populacional era 3 vezes maior, quase de certeza. E aquilo que nós tivemos ainda hoje foi uma notícia em que os ucranianos perderam mais de 150 homens. Ou seja, o assalto à Rabotina não é propriamente aquele passeio que toda a gente no Ocidente, pensava que ia acontecer. Continua a haver aquela ilusão no sentido de fazer as pessoas acreditarem que passamos a primeira linha de defesa e a partir de agora é sempre em frente até à costa. Isto é uma ilusão. Aquilo que se passou em Rabotina foi apenas, ainda não se ultrapassou completamente. Andam há 3 meses os ucranianos para conseguir finalmente assumir Rabotina. E aquilo que se passa nesta frente é que isto corresponde à zona de segurança que antecede as linhas de defesa russas. Nós estamos a falar de um conjunto de cerca de 15 a 16 quilómetros de pelo menos um conjunto de fortificações, um conjunto de sistemas de defesa que foram instalados pelos russos nesta zona. Portanto, não há ilusões. Não digam às pessoas que, pelo facto de finalmente estar em Rabotina, que isso a partir de agora vai ser sempre em frente, e não digam que estão a correr em bom ritmo. Porque não estão. E, aliás, eu desafio as pessoas a dizerem quais foram as conquistas dos ucranianos em Verbóvia. Porque em Verbóvia também não há qualquer tipo de conquista. Não há. Pelo contrário, os ucranianos têm sido derrotados nas incursões que têm feito a Verbóvia. Portanto, isso nem sequer se coloca. Mas, como se isso não bastasse, o grande objetivo dos ucranianos é, como eu já vos disse, o objetivo dos ucranianos é aproveitar esta brecha que aqui está para seguir para Oriente, para tentar chegar eventualmente a Mariupol, mas sobretudo chegar a Tokmak, que fica aqui nesta zona que eu neste momento, deixem ver se eu consigo aqui assinalar, mas é sempre complicado. Bom, já andei, já fugi daqui, mas aquilo que eu queria era mostrar-vos Tokmak, porque é em Tokmak que se encontram, de facto, esse grande objetivo e um conjunto de estradas que podem permitir aos ucranianos, ou poderiam permitir aos ucranianos chegar a Berdyansk e também a Melitopol. Portanto, isto é para vocês perceberem qual é que é o grande objetivo. E é por ser esse o grande objetivo dos ucranianos que os ucranianos estão a fazer pressão para continuar a descer no sentido sudeste. Vejam que nós temos aqui, neste momento, esta linha cor de laranja, porque os ucranianos estão a querer fazer pressão sobre toda esta zona e o objetivo é descer até Vatoia, que é uma localidade que fica aqui já um pouco a sul, portanto estamos a falar a cerca de 10, 12 quilómetros do ponto mais a sul em que se encontram os ucranianos neste momento, e há aqui outras duas particularidades. É que os ucranianos tiveram de ir buscar, como eu vos disse, tiveram de ir buscar militares, tiveram de ir buscar tropas a Kupiansk, ao lado de Kupiansk, que está a defender, para conseguir reforçar ao máximo. Os ucranianos estão com muita esperança de que por aqui podem vir a romper e podem vir a rasgar toda esta defesa russa por aqui fora. Mas os ucranianos já não têm gente suficiente e não têm meios suficientes para conseguir lutar de igual para igual com os russos. Portanto, o que implica que, se os ucranianos alguma vez chegassem a Tokmak, as perdas humanas e as perdas logísticas seriam absolutamente colossais, ainda mais do que a Rabotina. Porquê? Porque Tokmak acaba por ter um interesse ainda mais estratégico do que propriamente Rabotina. Rabotina, neste momento, é meramente instrumental para defender de Tokmak. Os ucranianos, se quiserem, e estão a fazer, estamos a assistir, porque já há vários vídeos, até do lado ucraniano,
Assistir aqui em Arehov, portanto, nesta zona que aqui fica, está a haver uma elevada concentração de tanques e de um conjunto de carros de combate e de homens, na expectativa de poderem avançar e de poderem romper toda esta linha de defesa russa. O grande objetivo está a ser esse. Mas, em contrapartida, os russos também sabem daquilo que está a acontecer, aquilo que os ucranianos querem que aconteça. E os russos também querem que aproveitar o momento para conseguirem dar uma machadada que se espera que seja final no lado ucraniano. E é por isso que os russos estão a mobilizar cada vez mais tropas e equipamentos militares para toda esta zona que vai de Tokmak até aqui perto de Rabotina e de Verbovia. Ou seja, há uma grande diferença, é que enquanto os ucranianos estão a destapar os pés ao puxarem a manta em Kupiansk, os russos não estão a retirar nada de qualquer uma das outras frentes que ainda estão ativas, seja de Kupiansk, seja de Artyamovsk, seja também aqui na República Popular de Donetsk, seja até mesmo em qualquer outra zona. Ou seja, aquilo que os russos estão a fazer é a manter tudo aquilo que têm em termos de número e de equipamento e a juntarem mais. Ou seja, estão a enviar ainda mais para poder ajudar aqui a estancar esta abordagem dos ucranianos. Estão há 3 meses, repito, há 3 meses a tentar conquistar Rabotina e ainda não conseguem reclamar vitória de uma forma que não deixe qualquer tipo de dúvidas. Controlam uma parte da localidade, certo, mas não a controlam toda e ainda estão na mira e sob fogo, controle de fogo do lado russo. E este é atualmente o ponto de situação que nós acabamos por ter desta frente. Eu espero que, de alguma forma, tenham conseguido ver. Pois, Sr. Iliamega faz uma pergunta aqui muito, muito importante, que é: gostaria de saber quantas mais das reservas estratégicas vivas têm os ucranianos capazes de ir à linha da frente. É que já estão a destapar a frente de Kupiansk, que é uma frente extremamente crítica que neste momento os ucranianos têm, porque até mesmo Kharkiv já começa a ser assumido como um dado perdido, ou seja, já não é algo avançado por analistas, nem por comentadores, ou seja, já começa a ser algo que já começa a cair no léxico normal de vários comandantes ucranianos, e isso começa a mostrar que o cenário é bastante realista. Portanto, vamos ver quanto tempo até que a Rússia chega a Kupiansk e vamos ver o que é que a Rússia vai conseguir fazer, na frente de Rabotina Verbovia. Agora, olhando aqui um pouco para as vossas questões, o Sr. João Assunção, o cenário de uma declaração de guerra à Ucrânia seguido de um armistício será possível? O armistício impediria a entrada da Ucrânia na NATO. Eu acredito que não é necessário o armistício. Neste momento, os ucranianos têm uma situação de tensão tal que torna absolutamente inviável que a Ucrânia possa ser parte da NATO. Não faz sentido. Não faz sentido, porque nem sequer tem um território totalmente definido. E mesmo dentro dos países da NATO, nós encontramos uns, ainda no outro dia, os Estados Unidos enganaram-se e reconheceram a Crimeia como sendo território russo. E reconheceram também o Donbass como sendo território russo. Quer dizer, a partir do momento em que temos isto, depois temos uns que dizem que se calhar talvez seja melhor ceder território, outros que dizem que não, mas a Crimeia e o Donbass são dos russos, e outros que dizem ainda que talvez esteja na hora dos ucranianos cederem território. E eu pergunto, que Ucrânia é que aderiria à NATO? É que não consigo perceber qual é o território que a Ucrânia iria colocar para integrar a NATO e a partir do qual qualquer tipo de violação territorial constituiria uma situação passível de ser invocada nos termos do artigo 5º. Portanto, não consigo perceber isso. Mas, se alguma vez a NATO estiver inclinada para admitir a Ucrânia na NATO, eu acredito que essa possa, de facto, ser uma cartada decisiva, que é a Rússia antecipar-se e declarar guerra à Ucrânia. E se a NATO quiser admitir a Ucrânia, então a própria NATO iria entrar numa situação em que teria de se envolver
em guerra com a Rússia. Portanto, são tudo estratégias e soluções, a meu ver, bastante inteligentes, geopolíticas e que carecem de ser tomadas. Houve mais. O senhor Filipe Vieites pergunta-me: alguns canais dizem que houve novo acidente com aeronaves ucranianas. Confere, portanto, eu tive a notícia de que, eu recebi a notícia, não sei se é este que se está a referir, que em Artyamovsk e nas imediações de Artyamovsk os ucranianos perderam algumas aeronaves e também, salvo erro, 6 pilotos. Portanto, tiveram essas baixas no dia de hoje. Não sei se é essa que se refere, mas eu ouvi isso. O senhor Nilton Lourenço Júnior pergunta até quando o comediante vai ser útil para o Ocidente. Vamos descobrir brevemente se o Ocidente estiver interessado em realizar eleições e quiser afastar Zelensky, ou também vamos descobrir brevemente se um dia destes tivermos a notícia de que Zelensky apareceu morto em algum lado, porque Zelensky tem um problema, é que nunca mais vai poder olhar por cima do ombro até ao fim dos seus dias. Isto é um problema já de cariz pessoal. Estava a tentar perceber, aqui a senhora The Red Eyes diz o fim desta operação militar vai terminar tal como foi a Guerra das Coreias, no qual foi dividida em dois. Sim, poderemos ter o que? A Ucrânia de cima e a Ucrânia de baixo, por assim dizer. Eu diria que vai terminar como no contexto das Coreias, mas em que ainda falta território para ser perdido pela Ucrânia que nós conhecemos como Ucrânia tradicional. Portanto, até lá a Ucrânia tem sérias dificuldades para tentar impor-se. Depois estava à procura de mais questões. O Sr. Roberto Benjamino, agradeço também as suas palavras. A senhora Rodas que diz que o Marcelo foi dizer que sim, e de facto é verdade. O Marcelo vai sempre dizer que a Ucrânia tem de estar na NATO, na União Europeia, a Ucrânia tem de estar em todo lado. E as pessoas não medem a gravidade destas palavras. Portanto, é tão simples quanto isso. Estava a ver se havia aqui mais questões. Deixem-me ver. A senhora Ana Rodas diz, e Zelensky diz que estão a ganhar o terreno para não acreditarem em quem diz o contrário. E é verdade. Portanto, as pessoas tanto te interessa repetir até a exaustão, e aliás, eu ainda agora estava a ver numa situação absolutamente fascinante. É que o Bild, o New York Times, o Business Insider, ou seja, os grandes outlets, por assim dizer, esses meios de comunicação social de magnitude e capacidade internacional, esses meios de comunicação social só promoveram todos a mesma narrativa. Que a Rabotina estava a cair, que a Rabotina ia passar para as mãos da Ucrânia, que afinal os ucranianos estavam a avançar, mas agora chegou a Verbóvia e travaram. E travaram porquê? Porque não há propriamente uma linha de argumentativa que possa ser utilizada. Mas o que é que isto evidencia? Isto evidencia uma intenção da comunicação social de ser pressionada pelo poder político ou porque simplesmente quer ser subserviente, de aceitar que tem de haver uma linha dominante que possa convencer as pessoas de uma determinada realidade. E não é por acaso que o pluralismo, ou a falta dele, são uma nota dominante na comunicação social em geral, porque é preciso mostrar às pessoas, de manhã à noite, a todas as horas, que o que está a acontecer é aquilo que está a ser dito. E vocês mudam de canal, mudam de jornal, mudam de revista, fazem o que quiserem e está toda a gente do lado ocidental a dizer exatamente a mesma coisa. E depois é engraçado porque eu detectei isto por acaso ainda esta semana, que o Bild disse, o New York Times disse, o Washington Post disse, o Business Insider disse, e depois nem reparei se o Le Monde ou o Figaro, sobretudo o Figaro, se vieram ou não também confirmar isto, e o El País, portanto, ou seja, nós temos ali um conjunto de manda-chuvas ou procuradores que gostam de injetar todos a mesma narrativa. E, curiosamente, travaram todos. Quando chegou a altura de reconhecer o que é que estava a acontecer em Verbóvia. É sempre curioso. O Sr. Emanuel Jesus pergunta-me se eu tenho vontade de conhecer o Brasil. Sim, sem sombra de dúvida, eu só conheço o Nordeste,
conheço o Nordeste por ter ido aí inúmeras vezes. Gosto bastante, saúde desde já, Recife, Caruaru, portanto, Natal, saúdo basicamente a esmagadora maioria, sobretudo Pernambuco, diz-me muito mais, pelas vezes que lá estive, mas, sem sombra de dúvida, gostaria de conhecer o verdadeiro Brasil. E aquele mapa que nós tivemos recentemente proposto por um elemento da NATO, de desmembrar o Brasil em 5 partes, quer dizer, isto é absolutamente criminoso, e não só é absolutamente criminoso, como deveria dar direito também a que houvesse resposta de Brasília, no sentido também de propor a divisão dos Estados Unidos em 4 ou 5 grupos, para fomentar também o separatismo, da mesma forma como a NATO criminosamente quis fazer relativamente ao Brasil. Mas, ao mesmo tempo, este mapa é sinal de quê? É sinal de que existem muitos Brasis. O Brasil não é um país, o Brasil é um continente. Portanto, e é um continente multicultural, multinacional, portanto, com certeza que teria todo o gosto em conhecer o verdadeiro Brasil. Eu digo o verdadeiro Brasil não é ir à praia, beber uma água de coco e voltar para Portugal com um bronze que ao fim de 5 dias já passou. Portanto, isso não é conhecer o Brasil. Mas gostava sem dúvida. O Sr. Carlos Teixeira pergunta o que se passa entre a Turquia e a Síria. Bom, o que se passa entre a Turquia e a Síria é também muito curioso, é também muito interessante. E eu prometo vir a ter aqui alguém que nos vai falar sobre a Síria um destes dias, portanto, prometo. Porque o que se passa é que a Turquia tem naturalmente ambições e pretensões relativamente àquilo que é a Síria e a quem lidera a Síria. E a Síria recusa-se a ceder à Turquia e à hegemonia da Turquia na região. Logo por aí, isso já acaba por ser extremamente importante para se conseguir compreender o que é que vai acontecer entre Turquia e Síria. Mas eu hoje ficaria por aqui, mas não quero ir embora sem vos dizer que muito brevemente vou ter a honra de receber aqui a senhora cônsul Carolina Bernardes, portanto, brasileira, e uma pessoa que sabe imenso da Rússia, portanto, é cônsul, ela é especialista nas relações entre o Brasil e a Rússia, até mesmo no estudo da Rússia. Portanto, acho que vai ser uma pessoa. Foi por acaso alguém que costuma vir aqui, um dos seguidores do canal, que me fez essa sugestão. Eu fui perceber o projeto da senhora cônsul Carolina Bernardes, que é fascinante, e acho que vai ser uma pessoa muito, muito boa. Ela já aceitou o meu convite. Estamos aqui a tentar acertar a melhor altura para ela poder vir. Será um tremendo prazer poder contar com ela. Ela tem vários projetos ligados à geopolítica e à política internacional. Portanto, espero que vocês fiquem atentos, porque é uma pessoa que sabe de Rússia a rodos. Portanto, é naturalmente uma voz que deveria ser ouvida. A senhora Dália Malcata só entrou agora porque esteve a ver o seu Benfica. Olha, pelo menos põe ao gosto. O Benfica é partilhado também por mim. Eu também gosto muito do Benfica. Não estive a ver o Benfica, vi uma parte do Benfica e depois estive a tratar de ultimar os pormenores para este live, para este direto. Eu, uma vez mais, agradeço a todos o facto de terem estado aqui presentes hoje. Agradeço a todos aqueles que foram deixando o seu gosto, deixaram um comentário, deixaram as perguntas. Todos aqueles que partilham o canal, não se esqueçam de deixar o gosto, deixar o like, partilhem o canal. Continuem a alimentar com as vossas intervenções, que são todas elas francamente boas. Muito boas dinâmicas. E aquilo que eu gostaria ainda também de agradecer a todos aqueles que vão deixando o contributo financeiro, seja através do Revolut, MBWay, PayPal, YouTube ou também através do IBAN. Eu agradeço a todos por esse contributo, é uma forma de reconhecimento da qualidade do trabalho que aqui presto, mas o mais importante é continuar a contar convosco para estarem aqui presentes no canal, a acompanhar os diretos e acompanharem todos estes conteúdos. Portanto, senhora cônsul Carolina Bernardes, não se esqueçam, não sei se esta semana, vou tentar que esteja cá esta semana, mas ela aceitou o meu convite, foi com muito gosto que eu vi que ela aceitou o meu convite, e vamos tentar acertar a data e a melhor data para que possa receber aqui a senhora cônsul Carolina Bernardes.
Eu, desde já, agradeço a todos o facto de terem estado aqui presentes hoje e faço votos da continuação de um excelente fim de semana. Tenham todos uma boa noite.